Vamos falar hoje da Parashá Vaigash, como tradicionalmente a gente faz. A gente vai voltar um pouquinho no final da Parashá da semana passada, Parashá Miketz. E a verdade é que nessa semana não dá para fugir da gente ver o que aconteceu na semana passada, porque eles estão completamente conectados. Finalzinho da Parashá Miketz, o Yosef, ele reconhece os irmãos, começa aquela grande fome que atingiu o Egito, também atinge a terra de Israel, e agora os irmãos do Yosef vão para o Egito comprar comida, eles não conseguem reconhecer o Yosef, já se passaram mais de 20 anos, o Yosef foi vendido com 17 anos, ele já tem agora pelo menos 37 anos de idade, já está com barba na cara, já não é mais um adolescente, e ele vai começar agora a fazer todo um plano para testar os irmãos, para ver se os irmãos eles estão arrependidos de terem vendido ele, por todo aquele sentimento de ódio, de inveja que havia entre os irmãos, e ele vai, o grande finale aqui, que ele faz o Binyamin também ser levado. Então, teve todo um plano para trazer o Binyamin. Agora ele está diante de todos os seus irmãos. Ele vai esconder o seu cálice de prata na sacola do Binyamin. E a Parashá da semana passada terminou no auge da história, o clímax aqui da história do Yosef e os seus irmãos, que o Yosef ele prende o Binyamin e ele fala: agora o Binyamin ele vai ser meu escravo e vocês podem voltar para casa. Então, a grande pergunta é por que a Parashá da semana passada ela termina assim de uma maneira tão emocionante e, ao mesmo tempo, no meio da história, quer dizer, está no meio da história aqui do Yosef e do Binyamin. Por que de repente terminou dessa maneira tão emocionante no meio da história? Então, uma das explicações, e a gente tem que tentar trazer muito isso para a nossa vida, é que vamos tentar imaginar como os irmãos do Yosef eles estão se sentindo. Eles estão desesperados, está dando tudo errado, eles foram acusados de espiões, o vice-rei do Egito, Cruel, está obrigando eles a levarem o outro irmão, o Binyamin. Eles levam o Binyamin e, de repente, aparece o cálice de prata na sacola do Binyamin. Não tem mais o que fazer, não tem o que discutir. Eles mesmos falam: Deus ele encontrou uma transgressão na nossa mão, entre aspas, como se eles estivessem falando: olha, a gente sabe que não foi o Binyamin que roubou, mas se apareceu na sacola do Binyamin, significa que Deus ele está orquestrando tudo isso, não tem o que a gente se justificar, e assim termina a Parashá. Calma, vira uma página e tudo vai se resolver. Assim a Torá está ensinando para a gente. Às vezes tem situações quando parece que não tem jeito e está difícil e de todos os lados tem dificuldades. Hashem fala: confia em mim, vai virar a página e todos os problemas eles vão resolver na tua vida. E assim começa a Parashá da semana, Vaigash Elav Yehudá. Vaigash significa literalmente e se aproximou. O Yehudá, a gente sabe que ele é responsável pelo Binyamin. O Yaakov não queria de jeito nenhum mandar o Binyamin para o Egito. Ele está com medo, ele falou: olha, Arahel já morreu no caminho. O Yosef supostamente morreu no caminho também. Eu não vou mandar o Binyamin se eu tiver mais uma perda como eu tive da Arahel e do Yosef. Eu não vou aguentar, eu vou acabar morrendo. Eu não quero de jeito nenhum mandar o Binyamin. O Reuven, ele tenta convencer o pai, fala: pai, deixa na minha responsabilidade, se eu não trouxer o teu filho de volta, que morram os meus filhos. O Jacó fala: mas que proposta sem pé nem cabeça, você está sendo uma pessoa completamente sem noção do que você está me falando. Como assim? Que morram os teus filhos, e teus filhos não são como se fossem meus filhos. Então, ele não aceitou a proposta do Reuven.
O Reuven acabou sendo, como algumas outras demonstrações, ele acaba sendo impetuoso, ele faz coisas sem parar para pensar muito nas consequências, e agora vem o Yehudá, no finalzinho da Parashá Miketz, e fala, pai, eu assumo a responsabilidade, se eu não trouxer o Binyamin de volta, eu coloco em jogo o meu Olam Habá, o meu mundo vindouro, que eu perca o meu mundo vindouro se eu não trouxer o Binyamin de volta para casa. E agora o Binyamin está preso e o vice-rei do Egito fala que esse Binyamin vai ser escravo para o resto da vida. Então o Yehudá, como um grande líder, e aqui como a pessoa responsável pela vida do Binyamin, ele vai se levantar e ele vai se aproximar para falar diretamente com o vice-rei do Egito, aquele homem que é poderoso, que o próprio faraó deu para ele todo o poder. Olha, quem quiser alguma coisa, vai falar com o Yosef. Quer dizer, ele tem o poder aqui como se ele fosse o próprio rei do Egito. Mas espera aí, como que o Yehudá ele vai falar diretamente com o Yosef? Até agora, ele imagina que ele está falando com o vice-rei do Egito, que não fala Lashon HaKodesh, ele não fala hebraico. Então, como de repente está escrito que o Yehudá se aproximou para falar com o Yosef? Até agora, todas as conversas, o Rashi explica para a gente, estavam sendo através de um tradutor. Quem era o tradutor? Era o Menashe, o próprio filho do Yosef, ele que fazia o papel de tradutor. Eles falavam em hebraico e o Menashe traduzia para o Yosef, para eles não saberem que o Yosef era o irmão deles. Mas, de repente, o Yehudá vem falar diretamente com o Yosef. Então, como que ele vai falar com o Yosef se o Yosef não vai entender o que ele está falando? Uma história muito parecida aconteceu na época do Hafetz Haim, e aqui a gente vai ter a resposta dessa pergunta. O Hafetz Haim, certa vez, estava tendo algum problema muito grande com a comunidade judaica que tinha na Polônia, e o Hafetz Haim ele foi convocado pela comunidade para tentar conversar com as autoridades e tentar convencer as autoridades a tratar do problema da comunidade judaica. E assim o Hafetz Haim ele foi, e quando ele se encontrou com alguém das autoridades, alguém importante, ele começou a falar em Yiddish com a pessoa, e ele derramou o coração dele em Yiddish, e quando o tradutor ele ia começar a traduzir, o governante lá da Polônia falou, não precisa traduzir, eu já entendi tudo o que ele quis dizer e eu vou fazer o que ele me pediu. Mas peraí, desde quando o governante da Polônia fala Yiddish, falou, não precisa de Yiddish. O Hafetz Haim, ele colocou tanto coração, e tem uma regra que Dvarim sheyotzim min halev nirnasim lalev. Palavras que saem do coração, elas entram no coração, e o governante da Polônia entendeu exatamente o que o Hafetz Haim ele queria falar. Aqui é a mesma coisa, o Yehudá, ele sabe que não tem mais conversa, não tem mais argumentos, não tem o que falar. A única coisa que sobrou é pedir misericórdia. Ele vai pedir misericórdia para o vice-rei do Egito para tentar fazer uma troca. Em vez do Binyamin ele ser escravizado, ele quer ficar no lugar do seu irmão Binyamin. Então, já que agora é para pedir misericórdia, quando a conversa está sendo através de um tradutor, isso é uma conversa fria, não tem aqui emoção, mas ele quer diretamente, ele quer tocar o coração desse vice-rei malvado do Egito. Então, o Yehudá, ele dispensa nesse momento o tradutor e ele vai falar diretamente com o vice-rei do Egito. E aqui tem algumas opiniões, o Rashi traz 3 opiniões exatamente o que ele quis falar para o vice-rei do Egito. Ele fala, Bi Adoni, por favor, meu senhor, Yedaber navdecha davar beoznei Adoni, que eu possa falar nos seus ouvidos. O que quer dizer falar nos seus ouvidos? Por favor, presta atenção, me dá ouvidos, presta atenção no que eu vou falar para você. E não fica bravo com o teu servo. Então ele está daqui
o Urashi fala para a gente que já dá para sentir que o tom da conversa não vai ser um tom muito cordial. Eles vão ter uma conversa muito dura, e o Midrash, ele fala que aqui é um choque de dois reis. Então, o Yosef e o Yehudá são dois reis agora aqui que vão entrar em discussão, e essa conversa não vai ser uma conversa muito tranquila, vai ser uma conversa muito tensa. Então, ele já começa pedindo perdão, falou, olha, me perdoa, não fica bravo comigo, mas eu vou falar duro com você, que camorra, que parou, porque você é como o Paró, você é como o faraó. Aqui o Urashi traz três explicações, o que ele quis dizer com essa frase. A primeira explicação, ele fala que é uma forma de respeito. Olha, eu te respeito muito, não se sinta desrespeitado, que aos meus olhos você é como o faraó. Mesmo que eu sei que você é só o vice-rei do Egito, aos meus olhos eu não estou te desrespeitando, eu estou te considerando tão grande aos meus olhos como o próprio faraó. Mas Urashi traz mais duas opiniões. O que ele já começou a falar duro com o vice-rei do Egito, ele fala, olha, você é como o faraó, da mesma maneira que o faraó é uma pessoa que não cumpre a palavra dele, é alguém que não tem honra, você também não tem honra, porque você pediu para trazer o nosso irmão Benjamim, e você falou, deixa eu ver o irmão de vocês. É isso que é ver o nosso irmão? Prender ele, querer transformar ele num escravo? Você é um homem sem palavra. Da mesma maneira que o faraó é alguém sem palavra, sem honra, você também não tem honra. E uma terceira opinião, essa ainda mais dura, que o Urashi traz, o Yosef virou para o vice-rei do Egito e falou, olha, você é como o faraó. Deixa eu te contar um pouquinho de história, caso você tenha se esquecido, senhor vice-rei do Egito. Você sabe que aqui a bisavó desse rapaz Benjamim, a nossa matriarca Sará, ela foi presa por um faraó, ela foi sequestrada. Quando Abraham ele foi para o Egito, o faraó sequestrou a Sará. Por uma noite que ela ficou presa na casa do faraó, sabe o que aconteceu? Ele foi castigado com tsarat, com aquela doença espiritual. Ele teve muitos sofrimentos por uma noite que ela foi sequestrada. Você vai sequestrar aqui, você vai prender o bisneto dela, a gente já está te avisando, isso vai ter consequências muito grandes. Tem muitos midrashim interessantes aqui, nesse encontro do Yehudá com o Yosef. Está escrito que o Yehudá estava tão bravo nesse momento que escorriam lágrimas de sangue dos olhos dele. Então ele falou, ele começa a argumentar com o Yosef, olha, a gente estava tranquilo aqui, a gente veio comprar comida, você veio acusar a gente de sermos espiões, mesmo que a gente argumentou que somos irmãos, viemos em paz aqui, a gente não quer fazer mal para ninguém, você não acreditou, você começou a perguntar da nossa família, a gente falou do nosso pai velhinho, a gente te falou que a gente tem um irmão mais novo também que está cuidando lá do nosso pai, que é um filho que ele tem um amor especial, que as almas deles estão conectadas. Você exigiu que a gente trouxesse o nosso irmão, a gente falou que a gente não podia trazer, que se a gente trouxesse o nosso irmão, talvez o nosso pai morresse. Você falou para a gente, não ousem ver o meu rosto se não trouxerem o teu irmão. Quer dizer, você obrigou a gente a trazer o nosso irmão Benjamim, e agora você quer prender ele como escravo. Quer dizer, está certo, está lógico o que você está fazendo, você que obrigou e agora você vem acusar o nosso irmão de roubo. Mas ele fala, eu sei que você não quer argumentar, eu sei que você não vai escutar nenhum argumento lógico, então a minha proposta é, por favor, tem misericórdia, se não de mim, tem misericórdia do nosso pai velhinho, me deixa, eu vou ficar como escravo no lugar do meu irmão, deixo o meu irmão embora, voltar para casa, voltar para o meu pai, e eu fico aqui como escravo. Uau! Quando o Yosef, ele escutou isso, e realmente a ideia do Yehudá era verdadeira, ele tocou diretamente o coração
do Yosef, o Yosef não podia aguentar mais e chegou o momento da grande revelação. Mas a Torá fala para a gente algo impressionante. Assim fala o Pasuk, Velo yahol Yosef leitapek lekol hanitzatim alav. O Yosef, ele não podia aguentar mais diante de todos aqueles que estavam com ele. Vaikra otziu kolish mealai. Ele gritou, tira todo mundo daqui agora. O que quer dizer tira todo mundo daqui agora? Todos os guardas do Yosef, ele mandou embora, ele tinha um monte de guarda-costas. E vamos lembrar, aos olhos dos irmãos, esse Yosef é o vice-rei malvado. Então, a hora que ele tira os guardas dele, ele está colocando a vida dele em perigo. Velo amadishito beit vadai Yosef eleihav. E não sobrou ninguém junto com Yosef no momento que ele foi se revelar para os irmãos. Então, aqui, a grande pergunta dos nossos sábios é, será que o Yosef, ele poderia ter feito isso, se colocar em risco? A vida dele está em risco. Então, a resposta é, olha que incrível, o Yosef, ele sabe que a revelação dele vai causar uma vergonha tremenda nos irmãos. Ele sabe como vai ser duro para eles esse choque de realidade. 22 anos vivendo numa mentira, e de repente o Yosef, ele vai se revelar e vai falar que ele é aquele Yosef que eles venderam como escravo, que eles julgaram para o mal, que eles achavam que o Yosef, ele era um ladrão de primogenitura e tinham julgado e decretado a morte dele, e na verdade eram sonhos proféticos. Então, ele sabe a humilhação, a vergonha. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ele já se envergonha. Estamos falando dos maiores tzadikim da geração. A gente sabe que o Reuven, quando ele mexeu na cama do pai dele, ele fez chuvá por muitos anos. Aqui o erro foi ainda mais grave. Imagina a vergonha que os irmãos vão sentir. Então, o Yosef, ele manda todo mundo sair, porque é melhor correr risco de vida do que envergonhar uma pessoa em público. A gente já aprendeu isso do Yehudá e Tamar. A Tamar estava disposta a ser morta, ela e o bebê dela, para não envergonhar o Yehudá em público. E agora o Yosef, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Olha o que é Am Israel. É melhor a pessoa morrer do que humilhar uma outra pessoa em público. Olha como a gente tropeça, a gente faz piadas, a gente coloca apelidos, a gente grita com as pessoas na frente de todo mundo, a gente envergonha os outros. Vamos aprender com os nossos antepassados. É melhor a pessoa se jogar numa fogueira do que humilhar uma pessoa em público. O Yosef coloca a vida dele em risco, ele manda os guarda-costas saírem, os irmãos podem matar ele na hora. Antes dele conseguir se rebelar, ele podia ser morto. Ele prefere correr o risco do que humilhar os irmãos dele em público. Vai tenet koló beber, e ele começou a chorar. Vai shmeu Mitzrayim, e ele deu um grito tão forte que o Egito escutou. Vai shma Beit Paró, e foi escutado até na casa do faraó. Vai Yomer Yosef eleihav, Ani Yosef, Aoda Vihai, e ele se rebelou e falou, eu sou o Yosef, o meu pai ainda está vivo. Veló Yahlu Eihav Lanototo, e os seus irmãos não conseguiram responder essa pergunta do Yosef. Olha que incrível, os irmãos estão em estado de choque, eles não conseguem falar nada. Kinif Halumi Panav, eles estão confusos, eles estão perdidos. Uau! Essa revelação é uma revelação incrível. Quantos questionamentos! Há 22 anos eles estão procurando respostas. Eles foram lá para o Egito, eles compram comida, volta dinheiro dentro da sacola, e esse vice-rei pega no pé deles e pede para trazer o Binyamin, e agora aparece de novo o dinheiro na sacola, aparece o cálice de prata na sacola do Binyamin. O que está acontecendo? Eles não têm resposta para nada.
De repente, a luz se acende. Ani Yosef, eu sou Yosef, e está tudo entendido, tudo o que aconteceu. Ontem, a gente começou a falar um pouquinho do assunto de como a arte, de como fazer críticas e de como receber críticas na vida. Aqui o Yosef, a verdade é que não deu tempo ontem da gente chegar nesse ponto, mas os nossos sábios trazem que essa revelação do Yosef é uma das broncas mais perfeitas da Torá. E uma bronca perfeita, a prova que essa bronca é perfeita é que ela não tem resposta, não tem o que falar depois que a pessoa ela consegue chegar nessa arte de dar uma bronca da maneira correta. A explicação mais simples aqui de uma grande dificuldade do Passuco, o Yosef, ele se revela para os irmãos, ele fala, gente, sou eu, Yosef, o irmão de vocês. Então, ele deveria ter terminado a frase aqui, mas ele continua a frase. O que ele fala? A Oda Vihai, o meu pai ainda está vivo? Espera aí, passou quanto tempo? Meia hora, uma hora? Quando os irmãos tinham chegado lá em Mitzrayim, a primeira coisa que o Yosef ele fez foi perguntar, e aí, como que tá? Vocês me comentaram, vocês têm um pai velhinho, como que ele está? Os irmãos responderam, Baruch Hashem, nosso pai, ele está bem, ele está vivo. Todas as vezes que ele falava com os irmãos, ele perguntava do pai. Ele acabou de escutar notícias do pai. Para que o Yosef pergunta de novo sobre o pai dele? A explicação mais simples que a gente tem aqui nessa pergunta do Yosef é que, na verdade, o Yosef está falando para os irmãos, olha, Ani Yosef, até agora, vocês estavam me vendo como vice-rei do Egito. Pode ser que vocês estão falando que o nosso pai está vivo ainda. Sabe por quê? Porque, na verdade, vocês queriam me sensibilizar, vocês querem falar de um pai velhinho, quem sabe eu vou ter dó de você, mas talvez ele já faleceu. Falem a verdade, eu não sou o vice-rei do Egito. Ani Yosef, sou eu, o irmão de vocês. Conta a verdade para mim, por favor. O papai ainda está vivo? Essa é a explicação mais simples do que o Yosef quer saber. Como Yosef e não como vice-rei. Será que, de verdade, o nosso pai ele ainda está vivo? Mas, olha que incrível, os nossos sábios eles explicam para a gente que aqui tem uma bronca tremenda, e a bronca é tão dura e é tão certeira que os irmãos não conseguem responder mais nada. O que eles estão argumentando para o Yosef? Yosef, o vice-rei, na verdade, eles não sabem que é o Yosef. Por favor, não prende o nosso irmão Binyamin, porque o nosso pai ele não vai aguentar. Ele é o filho preferido do nosso pai velhinho. Ele não vai aguentar o choque. Se o Binyamin ficar preso, o nosso pai vai morrer. Olha o que o Yosef respondeu para o Yehudá. Falou, é verdade? Ele vai morrer? Ani Yosef, eu sou o Yosef. Meu pai está vivo até hoje? Por que vocês não pensaram isso há 22 anos atrás? Quando vocês me venderam? Vocês não pensaram que vocês podiam ter matado o nosso pai de desgosto? E a verdade é que ele passou, o Jacó, 22 anos imerso em tristeza, em sofrimento. Ele não teve Ruach HaKodesh, não teve inspiração divina por 22 anos, de tanto que ele estava imerso em tristeza, em sofrimento. Então, ele está falando para os irmãos, eu sou Yosef, o meu pai está vivo, por que vocês não pensaram no sofrimento do nosso pai? Sabe por quê? Porque vocês estavam com inveja de mim, vocês não fizeram o julgamento certo, o julgamento de vocês foi viciado, foi subornado pela inveja que vocês sentiam. É por isso que vocês não levaram a coisa mais óbvia em consideração, que era a vida do nosso pai. Então, isso não tem resposta. Os irmãos não conseguiram responder nada. Eles estão em estado de choque. De repente, aquele Yosef, para que os irmãos se curvaram, é aquele mesmo Yosef dos sonhos, do trigo se curvando.
o sol e a lua e a estrela se curvando para ele. Uau, o sonho dele era uma profecia, não é o subconsciente dele que ele quer roubar a primogenitura, ele é realmente um escolhido de Hashem para ser o líder, para ser o salvador do povo judeu. A gente errou o nosso julgamento, nós não somos tzadikim, como a gente pensou, que eles estavam se sentindo, olha como somos bonzinhos, a gente deveria ter matado o nosso irmão, mas a gente foi bonzinho, a gente só vendeu ele como escravo. Olha que tapa na cara que eles tomaram do Yosef. Eu escutei ontem uma outra explicação linda para a gente se perguntar todos os dias. Olha que incrível. Por que o Yosef não perguntou Aod Avinu Rai, o nosso pai ainda está vivo? Aod Avi Rai, o meu pai ainda está vivo? Por que ele perguntou só o meu pai e não o nosso pai? Então, na verdade, dois aspectos. Um aspecto é que o Yosef, ele sabia que quando você vai dar uma bronca em alguém, se você ataca frontalmente a pessoa, se você começa a apontar os erros da pessoa, a pessoa ela fica na defensiva, ela levanta um monte de barreiras, ela liga um sistema do nosso subconsciente que não deixa a gente assumir os nossos erros por causa do nosso ego. Então, isso se chama dissonância cognitiva. O ser humano tem essa capacidade de desconectar as coisas quando isso tem um ataque ao nosso próprio ego. Então, quando alguém é confrontado de maneira frontal com uma verdade que ele não pode lidar com isso, ele tem uma tendência de bloquear essa informação. O que o Yosef está fazendo? Ele está pegando um atalho, ele está mostrando, vocês não têm ideia os sofrimentos que vocês me causaram. O meu pai ainda está vivo, aquele pai que eu tinha todo o carinho dele, que eu tinha todo o estudo de Torá com ele. Quem que vai me pagar por esses 22 anos sem o meu pai? O meu pai, será, e uma outra explicação, será que ele ainda é o meu pai? Depois desses 22 anos, será que ele ainda me considera o filho dele? Ele ainda sente alguma coisa por mim? Olha o que vocês destruíram. O que a gente pode trazer para a nossa vida? Olha que incrível. Todos os dias a gente tem que se perguntar: Aod Vihai, o meu pai ainda está vivo? Quem é o meu pai? Akadosh Baruch Hu Hashem. Será que eu estou fazendo alguma coisa por Hashem? Eu estou conectado com ele? Hashem ainda me considera o filho dele? Hashem ainda considera que eu estou vivendo da maneira correta? Todos os dias a gente tem que se perguntar: Aod Vihai, será que ele ainda é o meu pai? Eu ainda sou considerado filho dele? Será que os meus atos estão de acordo com o que eu deveria estar fazendo na minha vida? Essa é a pergunta que a gente deve fazer todos os dias da vida. Então, de todas essas maneiras de entender, os irmãos não têm resposta, não têm o que falar, eles estão em estado de choque, e o Yosef, ele vai tentar trazer um consolo para os irmãos, falar: olha, eu não vou falar que vocês não fizeram nada de errado, vocês têm que fazer tchuvá de vocês com Deus, mas eu quero deixar bem claro para vocês, eu não guardo rancor nenhum, porque, em última instância, hoje eu percebo que tudo isso era um grande plano que Hashem ele tinha para eu poder alimentar vocês, para eu poder salvar vocês dessa grande fome que está tendo. Se eu não tivesse sido vendido como escravo, então agora a gente estaria morrendo de fome lá na terra de Israel, mas Baruch Hashem, Hashem me mandou aqui, vocês foram simplesmente intermediários de Hashem para eu chegar nesse momento como vice-rei do Egito e poder salvar o Egito da fome e poder salvar toda a família do Jacob. Então, não se cobrem, eu não tenho rancor nenhum, eu não tenho nada contra vocês, porque hoje eu percebo que tudo foi, na verdade, a mão de Hashem que ele estava dirigindo a gente. Então, o Yosef, ele fala para os irmãos: então, por favor, agora,
eu quero que vocês voltem para casa, tragam, por favor, o meu pai, eu quero me reencontrar com ele, tragam as famílias de vocês, porque essa fome, ela vai continuar ainda por muito tempo. Então, por favor, se apressem, que eu quero que vocês voltem para buscar as famílias de vocês. Agora, olha que incrível, de novo, cada detalhe aqui na linguagem da Torá, isso tem muitas informações para a gente. Ele começa a dar para os irmãos, ele dá provisões para o caminho, ele manda a galote, ele manda várias carroças de presente para o pai dele e para eles poderem ter comida e poderem trazer tudo que eles têm lá na terra de Israel, porque ele fala, olha, vão ter mais 5 anos dessa fome terrível, vem todo mundo para o Egito, que eu vou sustentar vocês do bom e do melhor, tragam o nosso pai, tragam toda a família de vocês, e eu vou ser o responsável por vocês. E aí, o que acontece? O Yosef, ele fala para os irmãos, fala, olha, a única coisa que eu vou pedir para vocês, não se agitem muito no caminho. Então, o que quer dizer essas palavras? Não se agitem muito no caminho. O Rashi, ele vai trazer aqui 3 opiniões. Cada uma das opiniões do Rashi traz para a gente ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Uma explicação do Rashi, o Rashi fala, olha, eu sei que vocês estão agitados, eu sei que vocês vão estar com pressa de voltar para casa, de contar para o nosso pai que eu estou vivo. Contem para ele, por favor, que eu sou o vice-rei aqui, mas não tenham tanta pressa, porque existe um malachá que não é bom a gente viajar de noite. Então, de noite, aumentam os perigos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Durante a noite, existe um predomínio das forças do mal, precisa ter um equilíbrio de forças. Durante o dia, predominam as forças do bem, durante a noite, predominam as forças do mal. Então, por favor, não se apressem demais, não deem passos muito largos. Quando começar a anoitecer, parem no hotel, passem a noite no hotel e só comecem de novo a viagem, Bekitov, quando tiver de novo claro no dia seguinte. Então, isso já é um ensinamento prático, assim diz a Halachá, para a gente sempre que possível. Obviamente, tem situações que são inevitáveis, mas sempre que possível a gente deve evitar de pegar a estrada à noite. Hoje em dia, a gente tem estradas pavimentadas, a gente tem iluminação artificial, os perigos são menores. Vamos tentar lembrar, há 3.000, 4.000 anos atrás, são estradas de terra, tem ladrões nas encruzilhadas, tem animais ferozes no caminho, a viagem era realmente muito mais perigosa e é proibido pela Torá a gente se colocar em situações de risco. Então, sempre que possível, mesmo hoje em dia, é bom a gente evitar de fazer viagens durante a noite. Outra explicação do Rashi, o Yosef está falando para os irmãos, olha, eu estou vendo que vocês estão agitados, não se agitem no caminho. O que quer dizer isso? Não comecem a brigar entre vocês. Ah, tá vendo? Te falei, é tua culpa, você quis matar. Não, foi você que quis matar e vocês vão acabar brigando entre si. Não é isso que a gente precisa agora. Chega, vamos enterrar essa história, vamos acabar. Não é para ficar procurando quem é culpado. Cada um tem que fazer tchuvá dos seus erros e não ficar apontando um dedo para o outro, porque isso aqui vai acabar causando discussões e brigas. Por favor, não se agitem no caminho. E uma terceira opinião, essa é um pouco mais difícil de entender, a gente já vai ver por quê. O Yosef fala para eles, olha, não fiquem no caminho estudando a Halachá, não fiquem estudando coisas da lei judaica, porque vocês podem se empolgar nas discussões e podem acabar errando o caminho. Se concentrem no caminho e não fiquem estudando a Halachá durante a viagem. Aqui tem uma grande pergunta, uma pergunta óbvia. Espera aí. Estamos falando que acabou de ter uma revelação, um tapa na cara dos irmãos, 22 anos que eles acham que eles têm a razão, e eles receberam um tapa na cara. Imagina
como eles estão imersos agora em sofrimento, em dor, como está doendo para eles a verdade às vezes dói, a gente tem que saber a verdade, mas a verdade machuca muitas vezes, e eles estão doídos agora, estão machucados. Espera aí, quem vai ter cabeça de estudar a Torá? Por que o Yosef tem que falar para os irmãos, olha, não estudem Alahá, porque vocês vão acabar se empolgando e ainda vão acabar errando o caminho. Então a pergunta é, quem vai ter cabeça para estudar a Torá nesse momento? Então os nossos sábios explicam através de um ensinamento fundamental, um ensinamento lindo de David Amelech. Se teve alguém que teve sofrimentos na vida, que teve testes, que passou pelas piores coisas da vida, foi justamente David Amelech. Ele foi perseguido, primeiro ele foi desprezado pelo pai e pelos irmãos, como se ele fosse um filho bastardo, quando na verdade era um grande erro de cálculo deles. Depois disso, ele é ungido como rei, mas ele é perseguido pelo Shaul Amelech, que o tempo inteiro quer matar ele, ele tem que sair correndo, ele tem que fugir, tem que viver como um fugitivo. Depois disso, ele vai ser coroado como rei, ele vai ter um filho que vai violentar uma filha, e o outro filho vai matar o próprio irmão, e vai virar um rebelde contra ele, e vai acabar sendo assassinado por um general dele. Então, uau, ele vai casar com a Batsheva, o primeiro nenezinho vai nascer e vai morrer. Não faltaram sofrimentos na vida de David Amelech. Olha o que David Amelech fala para a gente. Lulei Toratcha Shashuai Azavadet Beoni. Deus, se não fosse a tua Torá, a minha diversão, eu teria me afundado nos sofrimentos da minha vida. O que David Amelech está ensinando? Toda vez que você tiver dificuldades, toda vez que você tiver sofrimentos, não é que a pessoa, quando ela tem sofrimentos, ela não consegue estudar a Torá. É o contrário. Se você está com dificuldades, se você está com sofrimentos, abre um livro de Torá, vai estudar, que essa Torá vai te dar vida, essa Torá vai te levantar de novo. David Amelech, ele fala, se não fosse a Torá, eu não ia suportar as dificuldades da vida. Então, aqui também, o Yosef, ele sabe que os irmãos, eles estão com tantos sofrimentos que a única coisa que pode trazer consolo, que pode dar vida de novo para eles, é o estudo da Torá, mas ele alerta, por favor, não estudem Alahá, porque vocês podem se empolgar nas discussões e acabar errando o caminho de volta para casa. Então, os irmãos, eles voltam para o Egito. Aqui tem um grande louvor para Serach Batasher, a Serach, filha de Asher, que está escrito que ela teve uma vida muito longa e, de acordo com os nossos comentaristas, ela é uma das pessoas que não passaram pela experiência de morte. Ela foi viva para o Gan Eden. Por que ela foi viva para o Gan Eden e teve uma vida tão longa? Pela sensibilidade que ela teve. Porque quando os irmãos estão voltando para casa para contar para o Yaakov, então a Serach se encontrou com todo mundo, né, com o pai dela, com todos os tios, e perguntou, e aí, como foi? E eles contaram para ela que o Yosef estava vivo. O que ela pensou na hora? Uau, quando derem essa notícia para o Yaakov, ele vai morrer, ele não vai aguentar uma notícia dessa. Então, inclusive na Alahá, na lei judaica, a gente tem que tomar cuidado realmente para dar uma notícia que emocionalmente vem com uma carga muito grande. A gente tem que preparar a pessoa. Aqui era uma boa notícia, Baruch Hashem, mas principalmente quando é uma má notícia, tem que preparar a pessoa, não pode chegar e dar notícia logo de cara, como aconteceu com a Sará, que recebeu sem nenhuma preparação a notícia da Keidat Yitzhak, do sacrifício do Yitzhak, e ela não aguentou a emoção do momento. Aqui a Serach, ela ficou muito preocupada. Então, o que ela fez? Ela falou, olha, o meu avô não vai aguentar essa emoção dessa notícia. Ela correu na frente dos irmãos e ela começou a tocar harpa para o avô, e ela começou a cantar,
Od Yosef Rai, o Yosef ainda está vivo, o Yosef ainda está vivo. O Jacob não deve ter entendido o que a neta dela está fazendo, a neta dele está fazendo, mas aquelas palavras já foram entrando no coração do Jacob, e quando ele recebeu a notícia, o choque ele não foi tão grande. Mas olha que incrível, difícil um pouco de entender, o Passuco fala para a gente que os irmãos chegaram em casa e falaram: pai, você não acredita, o Yosef está vivo. E não só que ele está vivo, ele é o vice-rei do Egito. Olha o que a Torá fala para a gente, que o coração do Jacob se recusou a acreditar. Ele não quis acreditar que o Yosef estava vivo. A explicação mais simples é que quando uma pessoa ela é mentirosa, qual é a pior consequência dela ser mentirosa? Que ela nunca mais vai ser acreditada, mesmo quando ela falar a verdade. Então, os irmãos do Yosef tinham mentido para o pai, tinham feito todo um plano para o pai achar que ele tinha morrido, que ele foi devorado no meio do caminho por um animal selvagem. Então, agora, mesmo que eles estão falando a verdade, eles perderam a força da palavra deles, e o Jacob, ele não quer acreditar. Mas, espera aí, como assim ele não quer acreditar? Ele acha o quê? Que os irmãos estão fazendo uma brincadeira, que eles estão chegando em casa e falam: pai, você não sabe, o Yosef está vivo. Sério, brincadeira, o Yosef não está vivo, não. O pai não acredita, ele acha que é uma brincadeira que os filhos estão fazendo com ele. O que quer dizer que o Jacob não acreditou? E mais uma pergunta, na continuação do passo, o que está escrito? Que a hora que o Jacob ele viu os presentes que o Yosef tinha mandado, que presentes que o Yosef mandou? Ele mandou a galota, ele mandou carroças cheias de coisas boas para o pai, cheias de presentes, provisões para eles, para poder dar comida para eles, para os filhos, e para eles poderem se alimentar no caminho, a hora que eles estivessem indo para o Egito. Está escrito que quando ele viu os presentes do Yosef, e ele escutou as palavras que o Yosef tinha ordenado para os irmãos contarem para o pai, aí sim o espírito voltou para ele e ele acreditou e ele falou: Aod Yosef Hai, Baruch Hashem, o Yosef ainda está vivo. Peraí, não estou entendendo nada. 2, 3 psukim atrás está escrito que o Jacob não acreditou. Só porque ele viu os presentes, as carroças, agora ele acreditou em tudo. O que mudou? Só porque ele viu um presente, agora, não. Pelos presentes, agora sim eu sei que o Yosef ele está vivo. Então, a grande pergunta aqui, o que quer dizer uma pessoa estar viva? Então, hoje em dia, é o que eu sempre brinco, né, que está meio na moda coisa de zumbi, né? É filme de zumbi, é jogo de zumbi, desenho animado, zumbis estão na moda. O que são os zumbis? Os mortos-vivos. Por que isso está tão na moda? Porque está cheio de zumbi por aí. A pessoa, ela andar, ela falar, ela comer, ela trabalhar, não quer dizer que ela está viva. A palavra em Lashon HaKodesh para vida é Chaim. Chaim é plural. Não existe uma vida só material. Existe uma vida material e existe uma vida espiritual também. Se a pessoa, a vida dela é só andar e comer e ter prazeres e se divertir aqui no mundo, essa pessoa não está viva, ela é um zumbi. Essa pessoa já morreu. Só falta avisar para ela que ela morreu. Ela anda, ela fala, ela trabalha, mas ela está morta, ela não tem vida espiritual nenhuma. O que o Jacob pensou? Quando os filhos falaram: pai, você não vai acreditar, o Yosef está vivo e ele é vice-rei do Egito. O que o Jacob pensou? Falou: meu Deus do céu, o meu filho está 22 anos no maior centro de idolatria do mundo, no maior centro de moralidade do mundo. A gente viu na história o comportamento da esposa do Potifar. Isso era o normal. Todo tipo de imoralidades, de adultério. Está escrito que o Yosef era tão bonito que as mulheres subiam em cima do muro para jogar coisas nele, para ele olhar para elas. Era esse tipo de tzniut, de recato,
Essa era a conduta das mulheres no Egito. Olha o que o Jacó pensou. Ele não está duvidando da informação dos filhos que o Yosef está vivo. Fisicamente, pode ser que o Yosef está vivo. Mas o que sobrou do meu Yosef Atzadik? 22 anos no maior centro de impureza espiritual do mundo, não sobrou nada do meu filho. A hora que ele viu os presentes do filho, isso deu vida para o Jacó, e aí ele sim acreditou que o Yosef também espiritualmente estava vivo. Por quê? Quando ele viu as agalot, as carroças, e ele escutou as palavras que os irmãos falaram, aí sim reviveu a alma do Jacó. Por quê? A última coisa que o Jacó ele tinha estudado com o Yosef era uma alahá, uma lei da Torá, chamada Eglá Arufá. O que é Eglá Arufá? É a bezerra desnucada, a bezerra decapitada. O que é essa história da bezerra decapitada? Tem uma lei, não vamos entrar nos detalhes agora, mas na Torá, uma das mitzvot da Torá, quando Deus nos livra um corpo é encontrado no meio do deserto, no meio do nada, e dá para ver que essa pessoa foi assassinada no meio do caminho, a gente não sabe quem é o assassino, se medir a distância até todas as cidades em volta, a cidade mais perto da onde foi encontrado aquele corpo, era convocado os tzadikim, o beidim da cidade, eles eram convocados para uma cerimônia. Eles tinham que pegar uma bezerra, essa bezerra era levada para as margens de um rio, ela era morta, decapitada, e os sábios lavavam as mãos sobre o corpo dessa bezerra decapitada e falavam: não foi nossas mãos que derramaram esse sangue. O que quer dizer isso? Óbvio que ninguém está desconfiando que o beidim da cidade são assassinos, mas eles estão fazendo a seguinte declaração: não foi nossa mão que derramou esse sangue, significa, olha, essa pessoa a gente não deixou de dar para ela comida, de dar para ela água e de acompanhar ela no caminho, porque se eles tivessem deixado de dar o que essa pessoa precisava e por isso ela foi embora da cidade e foi assassinada no caminho, os grandes sábios da cidade, eles seriam espiritualmente responsabilizados por isso. O Yaakov, quando ele está indo junto com o Yosef está indo numa missão perigosa, ele está indo falar com os irmãos, procurar os irmãos para ver se está tudo bem, e o Yaakov sabe que é uma missão perigosa, porque os irmãos odeiam ele. Então, o Yaakov vai acompanhando ele no caminho. O Yosef pergunta: pai, por que você está me acompanhando? E o Yaakov responde: olha, tem uma alahá, tem a lei da Eglá Arufá, eu sou obrigado pela alahá a te acompanhar um pouco no caminho, porque eu sei que você está indo para uma missão perigosa, e foi a última alahá, foi o último estudo de Torá que o Yaakov teve com o Yosef. Quando o Yosef mandou a galot, é a mesma linguagem Eglá, que é uma bezerra, e a galot, que são as carroças. O Yosef está mandando uma mensagem para o pai: pai, olha que incrível, pai, eu estou há 22 anos aqui no Egito, mas eu não esqueci o que a gente estudou. O nosso último estudo de Torá foi sobre a Eglá Arufá. E da mesma maneira que eu nunca esqueci a última coisa que a gente estudou, eu nunca esqueci nada do que a gente estudou durante esses 22 anos. Então, o Yosef, ele está mostrando para o pai dele, ele ainda está vivo, ele ainda tem Torá, ele tem espiritualidade. Para o pai, fica tranquilo, mesmo sendo vice-rei do Egito, eu continuo sendo aquele Yosef conectado com a Torá, conectado com as mitzvot, eu continuo tendo temor a Deus. Isso deu vida de novo para o Jacó, e ele se prepara o caminho de volta rápido. Vamos lá, eu quero me encontrar com Yosef antes de morrer, e está escrito que ele mandou na frente o Yehudá. Para que ele mandou o Yehudá na frente? Fala o Rashi, para construir um Beit Midrash. Antes de procurar casa, antes de saber de onde eles vão sobreviver no mundo material,
ele manda o Yehudá na frente, para quê? Para construir uma sinagoga, um centro de estudo de Torá. Não dá para ir morar no Egito se a gente não tiver um centro de Torá. Isso era a vida do Jacob, é Torá, 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 o tempo inteiro. Antes de se preocupar com o mundo material, ele está preocupado com o mundo espiritual. Finalmente, a gente vai ter uma das cenas mais lindas da Torá, o reencontro do Jacob com Yosef. Está escrito que o Yosef, ele pessoalmente preparou a carruagem dele e ele foi ao encontro do pai dele. O pai foi direto para a cidade de Goshen, que é uma cidade separada. O Jacob não quer morar junto com os egípcios, ele sabe de toda a promiscuidade, moralidade, as idolatrias. Eles dão uma desculpa que eles cuidam de animais, o que era uma abominação no Egito. Deixa a gente morar separado, eles vão para Goshen, morar isolados do resto dos egípcios, e o Yosef vai se encontrar com ele. Está escrito que ele apareceu diante do pai, óbvio, para ele se encontrar, ele tem que aparecer diante do pai. Ele foi para dar alegria para o pai. Olha que incrível, toda a preocupação do Yosef não é matar saudades que ele está do pai dele, sentir alegria, ele quer dar para o pai essa alegria de rever ele. Então, por isso que a Torá ressalta que ele se apresentou diante do pai. Essa é a intenção do Yosef, de trazer essa alegria para o pai dele. E, finalmente, está escrito que ele caiu no ombro do pai e ele chorou. Está no singular, não está escrito eles se abraçaram e eles choraram. Está no singular. Por quê? Fala o Rashi, só o Yosef, ele abraçou o pai e chorou. O Yaakov não abraçou o Yosef e não deu um beijo nele. Peraí, 22 anos, o encontro mais lindo da Torá. O que o Yaakov está fazendo? Por que ele não deu um abraço e um beijo no filho dele? Fala o Rashi, ele estava fazendo o Shema Israel. Peraí, agora, Yaakov, abraça o teu filho, dá um beijo nele. Agora é hora de fazer o Shema Israel? E se agora é hora de fazer o Shema Israel, por que o Yosef não está fazendo o Shema Israel também? Se chegou o momento da Alahá, na lei judaica, que tem que fazer o Shema Israel, o Yosef também devia estar fazendo o Shema Israel. Olha o que os nossos sábios respondem, não era o horário de fazer o Shema Israel, por isso que o Yosef não estava fazendo o Shema Israel. Mas por que o Yaakov está fazendo o Shema Israel? Quando tem esse momento de alegria, quando ele sente, ele vê o filho dele, ele está bem fisicamente, ele está bem espiritualmente, o que o Yaakov faz? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Assim a gente agradece as coisas boas da vida, se conecta com Hashem, canaliza essa alegria que você está sentindo agora para se conectar um pouco mais com Hashem. Então, nesse momento, ele para tudo que ele está fazendo e ele faz Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Só para a gente terminar, finalmente o faraó, ele se encontra com Yaakov e a primeira pergunta que ele faz para o Yaakov é: quantos anos você tem? Meu, que indelicado, que coisa feia. Primeira pergunta que você faz quando você conhece alguém é: quantos anos você tem? E o Yaakov responde: olha, eu tenho poucos anos e mal vividos. Eu não vivi como os meus antepassados. Olha que incrível. Para cada palavra que o Yaakov falou, ele perdeu 1 ano de vida. Ele deveria ter vivido 180 anos. Como ele falou que ele viveu pouco e mal, a Hashem falou: está pesada a tua vida? Não tem problema, a gente encurta ela. Já que você está reclamando da tua vida, de novo, estamos falando de Yaakov Avinu. A gente não entende o que é o nível de uma pessoa de perder 1 ano de vida por cada palavra. Mas se a gente contar as palavras que o Yaakov falou, não dá 33 palavras, que foram os 33 anos de vida que ele perdeu. Só dá 33, acrescentando também a pergunta do faraó. Peraí, que culpa que o Yaakov tem da pergunta do faraó? A resposta é: por que o faraó, logo de cara, pergunta a idade do Yaakov? Ele estava tão envelhecido pelos sofrimentos que ele nunca tinha visto na vida alguém tão velho como Yaakov.
ele se assustou. Ele falou, desculpa, mas quantos anos você tem? Você tem aparência aí de uns 500 anos. Quantos anos você tem? Já que ele não soube lidar com sofrimentos e ele envelheceu tanto assim, também a pergunta do faraó acabou entrando na conta do Yaakov e, infelizmente, ele acabou perdendo 33 anos da vida dele. Por quê? Por essa reclamação que ele fez, que a vida dele é verdade, ele teve muitos sofrimentos, ele teve dificuldades, mas não é dessa maneira que a gente tem que lidar com sofrimentos e dificuldades. E, Bezrat Hashem, muitas lições para a gente pegar para a nossa vida, e a gente tem que aprender, mesmo quando tem uma dificuldade. Olha o Yosef, como ele lidou com tudo isso, com cada sofrimento, com cada dificuldade, nunca perdeu a emuná, ele sempre rezava, ele sempre agradece para Hashem, mesmo quando tem uma situação difícil, vamos ter emuná, vamos confiar em Hashem, como a gente começou a nossa paraxá. Mesmo que está difícil, essa pandemia não acaba, e o que vai acontecer? E variante para cá, e micron, e alfa, beta, gama, vai acabar todo o alfabeto grego. Calma, calma, vamos virar a página. Hashem vai falar, Ani Hashem, e vai acabar todos os problemas, e a gente vai, Bezrat Hashem, entender todas as coisas de Hashem, e vamos ver que tudo que ele fez, inclusive as dificuldades, tudo é por bondade, tudo é por amor que ele sente pela gente. Shabbat Shalom.